Olá, proféticos! Meu nome é Renato Neto e nós estamos no canal do Profético Afiando a Espada. Se você está chegando aqui no canal e é uma das primeiras vezes que você está nos assistindo, eu quero agradecer a você, porque eu sei que tem muita coisa boa aqui de Deus para a tua vida. Então vai lá, se inscreve. Mas se você está acompanhando a gente já há algum tempo, você já tem percebido a intensidade e o nível de revelação. Então, assim, que a sua vida seja extremamente abençoada, assim como eu acredito que tem sido abençoada nesse tempo. Então eu quero compartilhar algo com vocês, algo muito interessante, falando sobre o agir invisível de Deus. Porque tem muita gente que vira e fala para mim assim, mas Renato, eu não vejo Deus agindo na minha vida. Aí eu fico assim, meu Deus, se essa pessoa tivesse um pouco mais de entendimento e soubesse que o agir de Deus muitas vezes ele é invisível, essa pessoa teria o seu interior mais fortalecido pela fé. Eu quero ler com vocês um texto para a gente poder assentar esse entendimento, que está no livro de Atos, capítulo 10, versículo 44. Está assim a palavra do Senhor. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Então, aí você vê esse versículo e você fala assim, Renato, mas esse versículo, o que eu poderia falar sobre ele? Pois é, só que assim, vamos entender um pouco mais o contexto. Então, esse versículo, ele diz respeito a um acontecimento na casa de Cornélio. E quem é Cornélio? Cornélio, capítulo 10, versículo 1, diz assim, ó, e havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, esse fato que Pedro, enquanto estava pregando, o Espírito Santo caiu sobre quem estava ouvindo, aconteceu desencadeado pelo ato de um homem chamado Cornélio. Pois é isso mesmo. Cornélio, ele dava ofertas, ele cuidava do povo, ele tinha um coração temente a Deus. Então, quando isso acontece, ele estava num momento de oração, quando de repente um anjo apareceu para ele. Um anjo apareceu e falou para Cornélio o seguinte, olha, versículo 4. Ele teve a visão de um anjo, no versículo 4, ele fixando os olhos nesse anjo, muito atemorizado, disse, quem é, Senhor? E o anjo disse, as tuas orações e tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Agora começa a ficar interessante a história. Pensa o seguinte, primeiro, Cornélio era centurião, trabalhava na corte chamada italiana e ele estava numa cidade chamada Cesareia. E o outro personagem dessa história também é Pedro. E Pedro estava onde? Pedro estava na casa desse irmão curtidor em Jope. Ou seja, o fato que estava acontecendo lá com Cornélio sem que Pedro soubesse. O anjo tinha visitado Cornélio, começou a falar com Cornélio, começou a instruir, vai lá, chama Pedro, ele vai te falar, ele vai te ensinar. Enquanto isso, Pedro está lá em Jope sem saber de nada, Está lá vivendo a vidinha dele. Só que no outro dia, Pedro estava orando na hora nona e teve uma visão, aquela visão do capítulo 10, onde ele vê um lençol descendo com vários tipos de alimentos até que ele não comia. Então, quando ele tem essa visão, ele fala com o Senhor e Deus fala para ele assim, olha, aparecerão homens aqui e você vai com eles para poder pregar para eles. Gente, Cornélio, nesse dia, ele tinha enviado alguns homens para irem buscar a Pedro. Só que esses homens não conheciam Pedro. Pedro estava lá em Jope, esses homens apareceram e o Espírito Santo falou assim, vai com eles. Quando Pedro vai com eles, ele chega na casa de Cornélio e acontece isso. Aqui é algo muito interessante para poder compartilhar com você. Primeira coisa, Deus ele tem um projeto, um propósito universal que
eu e você precisamos identificar. Sabe por quê? Parece que a nossa vida às vezes não faz sentido. Parece que às vezes na nossa vida está acontecendo coisas que mais ninguém está percebendo. Parece que às vezes está acontecendo uma coisa que às vezes até Deus perdeu. Às vezes na nossa concepção, até Deus perdeu a capacidade de fazer alguma coisa. Mas pensa você em algo. Deus já estava agindo de uma forma invisível. Por quê? Cornélio, embora soubesse que era para chamar Pedro, não sabia se ele viria. Pedro, por outro lado, até dias atrás, ele não saberia que ele deveria obedecer à voz de Deus para ir na casa de Cornélio. Só que quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, ele encontra várias pessoas, fora aqueles que trabalhavam para Cornélio. Então, assim, eu quero dizer uma coisa para você. Você faz parte da história de muitas pessoas. Com certeza você já tocou em muitas pessoas. E quando eu falo tocar, eu falo de você ter interagido, você ter feito algo benéfico para alguém e alguém ter te beneficiado com alguma coisa. Mas compreenda, Deus tem um propósito universal que abrange todas as pessoas. E esse propósito está ligado a ele te conectar com algumas pessoas, para você ir a alguns determinados lugares, a você conversar com determinadas pessoas, mas também envolve você sair de alguns lugares, envolve você se desconectar de algumas pessoas. Então compreenda uma coisa. Não é porque você vai sair, não é porque você vai chegar, não é porque você vai falar com algumas pessoas e você vai deixar de falar. O importante de tudo isso é o propósito que Deus tem, que é um agir invisível, que muitas vezes nós não compreendemos, mas aquele que escreveu a história sabe de toda ela. Então você vê o seguinte, se tem um propósito universal de Deus, também tem um propósito individual. Deus tem propósitos individuais com a tua vida. Que foi que aconteceu com Cornélio? Porque Cornélio, ele buscava Deus, ele dava esmola, ele fazia ofertas, ele cuidava do povo, mas ele mesmo ainda não tinha um conhecimento muito aprofundado de quem era Deus. De repente você está aí ouvindo essa palavra, você de repente está ouvindo porque alguém te indicou, você de repente está ouvindo essa palavra, está vendo esse vídeo, porque de repente eu mesmo te enviei esse vídeo. De repente o próprio Google, ele te botou como um anúncio e de repente entrou esse vídeo sem você saber. Eu quero te dizer uma coisa, é um propósito de Deus para a tua vida, para que você compreenda que Ele tem um agir que muitas vezes é invisível diante dos nossos olhos, mas que nós precisamos continuar crendo que Ele dirige a história, Ele tem um enredo perfeito para as nossas vidas, Ele toma cuidado de tudo, Ele cuida de tudo, nós que precisamos entregar a nossa vida aos cuidados dEle e deixar Ele nos conduzir, deixar Ele nos aproximar de pessoas, deixar que Ele nos desconecte de pessoas, deixar que Ele nos movimente. Talvez você tem tanto tempo que não vai na casa de um vizinho e de repente é justamente na casa desse vizinho, na casa de um amigo, na casa de um familiar, de repente é lá aonde algo muito poderoso vai acontecer na tua vida. Então compreenda isso. Deus tem um agir invisível que muitas vezes não é visto, mas nós sabemos que Ele está fazendo algo poderoso. Sabe, gente? E falando sobre isso, já tem pessoas me perguntando sobre o livro, sabe? A Batalha Espiritual Cibernética, por Rony Chaves. Gente, esse é um homem de Deus muito poderoso. Se você quiser ganhar esse livro, eu quero te presentear, porque na verdade eu tenho vários livros que estão aqui, ó. Tá bem aqui, ó. São livros que estão guardados justamente esperando para abençoar a tua vida. Que o Senhor te abençoe. Se você tá aí e viu esse vídeo te abençoou, vai lá, comente, compartilhe, porque a tua vida nesse momento, ela está sendo engrandecida, ela está sendo edificada pelo agir de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você seja naturalmente sobrenatural. E nos vemos no próximo episódio do Profético Afiando a Espada. Deus te abençoe!